Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Eu espero que vocês estejam muito bem, que estejam em casa tranquilos. Espero também que eu possa explicar como que os astros têm influenciado esse período de calamidade que a gente está vivendo, essa pandemia. A astrologia, ela é muito baseada em ciclos. E um planeta que está recebendo muita passagem nesse momento é Plutão. Plutão é o regente moderno de Escorpião. Fala sobre muitas coisas, né? O inconsciente, a sexualidade, tudo que é oculto, mas fala sobretudo também sobre a morte. Plutão, inclusive, é o nome romano do deus Hades, o deus do submundo, o deus dos mortos para os gregos. Esse mapa que vocês estão vendo é a passagem exata, aquele momento exato que Saturno passa por Plutão. E é um momento muito importante que abre muitas possibilidades de acontecimentos históricos. E Saturno, tido como maléfico, planeta kármico, é no mínimo um planeta muito dificultoso, então é sempre tenso essa passagem. Inclusive eu vou reiterar alguns momentos históricos e que isso ocorreu no século passado. Por exemplo, em 1914, no signo de Câncer, Saturno passou por Plutão e a gente teve o início da Primeira Guerra. Depois, em 1945, ocorreu em Leão. A gente fechou esse ciclo com a Segunda Guerra, né? E são dois signos que realmente diz respeito a mudanças das nações, relações de poder. E depois, em 1981, justamente quando a gente teve aquela explosão, o surgimento da AIDS, ocorreu no signo de Libra, que para Plutão, pelo menos, um signo antes de Escorpião, está relacionado a doenças, e Plutão, como já disse, está relacionado à sexualidade. E agora, nesse dia 12 de janeiro de 2020, ocorreu novamente no signo de Capricórnio, junto também com o Sol, com Mercúrio, que pode dar muitas informações para a gente também, né? Mercúrio está ligado aí à respiração. Capricórnio é o terceiro signo, depois de Escorpião, que remete a Gêmeos, remete também à respiração. Porque eu estou falando isso porque Plutão ele rege Escorpião, né? Então a gente começa a contar a partir dele. E Saturno já está domiciliado, está aqui em Capricórnio, onde ele reforça muito a posição de Plutão. De forma alguma eu quero fazer uma análise absoluta sobre o tema. Eu estou apenas pegando alguns fragmentos, como alguns retornos. Com certeza tem outros eclipses, outras coisas que a gente pode tornar relevante aqui, mas eu quero pegar só alguns pontos que eu acho fundamentais. Como eu disse, os retornos são muito importantes. A gente já falou do retorno sobre Saturno passando por Plutão, mas tem um retorno que ocorre a cada lua nova. A passagem da lua pelo Sol é a lua nova, né? E nesse dia de 24 de março de 2020, ocorreu praticamente uma explosão de mortes. Foi um período muito assombroso para Itália, Espanha, Nova York já estava explodindo também. E ocorreu uma lua nova aos 4 graus de Áries, junto com Quiron. Quiron, ele é o regente moderno para alguns de Virgem, está relacionado a curas, feridas, doenças também. E essa lua nova, em conjunção com Quiron, pode ver lá na tabelinha do lado, vocês vão ver a 4 graus de Áries, ocorreu em conjunção com o ascendente, que é o ponto de nascer do Sol. Então é um ponto muito relevante, né? É um ponto muito franco de revelação, ele é direto. Mas o que chama mais atenção ainda já é a conjunção de Marte e Júpiter com Plutão. Esses momentos de lua nova, lua cheia, eles são mais impactantes. É claro que eles não dominam todo o céu. Numa lua minguante, crescente ou qualquer outro momento, os planetas são relevantes, mas esses momentos eles congelam mais as energias planetárias. E por que eu estou falando principalmente de Marte? Porque numa lua nova em Áries, Marte fica muito potente. Ele ganha muita exaltação, em certo sentido, porque Marte é o planeta regente de Áries. Então ele carrega essa potência. E Marte também é tido tradicionalmente como maléfico. É um planeta que muitas vezes traz muitos danos, acidentes, perigos. Em conjunção com Plutão, ele realça demais a questão da morte.
Marte e Plutão juntos têm muita intensidade, tanto que eles estão ligados a Escorpião, né? Marte é o regente tradicional de Escorpião. Eu já tinha falado de Saturno também, que ele rege, pela astrologia tradicional, casa 8, que está ligado à morte. Então é uma passagem assim, muito intensa para o Plutão. Saturno já tinha passado, agora Marte, que está transitando justamente de Plutão para Saturno. Então existe um caminho aqui de 6 graus de um para outro que realçou demais a mortalidade no mundo. E Júpiter? Júpiter, ele para mim, ele representa aqui o poço e os parasitas. Porque Plutão ele é o poço, ele é o que está o abismo, o profundo, o secreto, é a miséria, a depressão. E Júpiter, ele está relacionado à fartura. Muitas vezes ele tem uma fartura econômica também, é um planeta que diz respeito à economia. Então, não é por acaso que justamente nesse período de passagem de Júpiter para Plutão foi lançado Os Parasitas, o filme O Poço, óbvio. Óbvio porque os dois signos, os dois filmes, quer dizer, retratam essa questão das pessoas viverem no submundo, literalmente, né, no poço, e nesse filme coreano, que eu super recomendo, as pessoas vivem abaixo do nível da rua, uma família miserável. E o último ponto que eu queria tratar é sobre Urano, porque é muito significativa a passagem dele por Touro. Touro está ligado à economia, estabilidade, à firmeza. E já Urano ele fala de surpresa, altos e baixos, rupturas bruscas. Ele é muito radical. E justamente a última passagem de Urano por Touro ocorreu no período da Segunda Guerra Mundial, onde abalou as estruturas, principalmente econômicas, do mundo. Então, Urano em Touro está muito ligado a muitos ganhos ou muitas perdas, um vai e vem, fica muito volátil as coisas, né? E justamente nesse momento intenso da Lua cheia, que é a oposição exata entre Sol e Lua, Marte ele estava a 5 graus de Aquário, que é o signo regido por Urano, então isso tensiona mais ainda esses planetas, e fazendo uma quadratura exata com Urano, né? Marte a 5 graus de Aquário, Urano a 5 graus de Touro, então eles estão a 90 graus um do outro, que é um aspecto tenso, sempre cobra ações mais bruscas, é mais dificultoso, mas muitas vezes é uma dificuldade que a gente precisa para questionar algumas coisas, né? Isso aqui está ligado a muito esquerdismo, muita ação radical, social também, Aquário está ligado a isso. Eu já tinha falado sobre a passagem de Júpiter por Plutão, para a gente olhar para o poço mesmo. Será que a gente não precisa rever alguns mecanismos econômicos burocráticos na nossa economia, muito elitistas, muito sutis que a gente não percebe? Tanto que na Argentina, no Brasil, estão se falando muito de taxação de grandes fortunas. Uma coisa que é, poderia estar solucionando emergencialmente e, quem sabe, entre de forma permanente para o país, para que a gente não tenha que sempre necessitar dessas doações de R$ 200 como foi proposto, ou R$ 600 como a Câmara aprovou. E eu finalizo aqui com essa lua nova que vai ocorrer no dia 22 de abril, que vai ressaltar mais ainda o papel de Urano, porque a lua nova vai ocorrer aos 3 graus de Touro e Urano vai estar a 6 graus, então muito próximo. Marte ainda vai estar em Aquário, Saturno já está entrando, né? Ceres, que é um meteoro muito ligado a Touro, já vai estar no finalzinho de Aquário, e Aquário pede muita transformação. Uma coisa muito interessante é que o Urano está ligado à ciência, à lógica, à racionalidade. Então pode ser um momento muito importante da gente abandonar um pouco essas distorções, essas fés cegas, que vem atrapalhando a lógica científica. Nesse momento, quem tem sua fé, claro, ora, pede a Deus mesmo, é um momento da gente fortalecer nossa fé, mas vamos também dar crédito à ciência e tomara que Urano, com esse poder dessa lua nova, traga a cura, que essa vacina saia e a gente possa retomar nossa vida normal, a economia, né? Então, a economia não pode sair de discussão nesse momento. Essa lua nova vai abrir um campo muito forte para isso, né? Brasil, Argentina já está falando de taxação de grandes fortunas. Espero que não seja só emergencial nesse momento, mas que seja permanente. Um país como o nosso que tributa muito consumo, isso atrapalha os mais pobres, os pequenos empreendedores, e tributa muito pouco a renda. É uma coisa que tem que ser discutida.
Esse momento vai ser muito intenso para isso. E também, o Urano está muito ligado à solidariedade, à ajuda mútua, ao âmbito público, né? Tomara que também, principalmente aqueles que estão mais tranquilos, mais abastados, têm seu salário garantido, vamos ajudar quem precisa, né? Esses R$ 600 do governo ajuda, mas também para quem paga aluguel, quem é autônomo, não supre todas as necessidades, então vamos também ser mais solidários, que isso vai ajudar muito o nosso país, né? Tomara que a gente saia logo dessa crise de saúde, crise econômica e podemos retomar nossa vida. Então, um abraço a todos, obrigado por me acompanhar até aqui e vamos esperar que surja bons trânsitos planetários, né, a partir de então, e que a gente possa aproveitar as crises também. Plutão, ele fala muito da morte, mas também em vários sentidos de morte, né? Regeneração. Vamos olhar para dentro da gente e ver que tipo de miséria a gente vem sustentando e a gente precisa transformar. É um momento de muita transformação. Infelizmente, o ser humano muitas vezes aprende com a dificuldade, né? Ao mesmo tempo que a gente está nesse poço, a gente está passando por um momento também de muito olhar para o futuro, olhar para que mundo a gente vai viver, tanto a níveis macroeconômicos nas nações, mas como a nossa vizinhança. Olhar para o nosso vizinho, olhar para os nossos amigos, olhar para aqueles que não são nossos amigos, mas precisam um pouco mais de solidariedade, né? Isso aí. Um abraço a todos. Vamos sair dessa.